passando a palavra já para o Cláudio Osório, da Osório Design, só para registrar essa aula inaugural está sendo transmitida pela Rádio Unifra, ao vivo. Bom dia a todos. Então, primeiramente, é uma honra para mim poder estar aqui hoje. E eu fiz esse relato, inclusive, na minha página. Meu pai foi professor, então eu sempre a professora Angélica, a gente já conversou muito sobre isso. A docência é uma coisa que sempre chama muita atenção e compartilhar conhecimento, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente pode promover. Ainda mais se é para falar de conteúdo, que está tudo relacionado, afinal. Mas, para que vocês me conheçam, eu montei uma fala, porque já houve uma vida sem internet. Muitos de vocês não conheceram isso, mas a gente passou por essa dificuldade. E isso tudo que a gente está vivendo hoje é justamente porque a novidade, assim como a Carol, tomando a liberdade de tratar o nome com carinho, a Carol falou ali, realmente é muito novo, é muita coisa que está acontecendo agora e muita coisa que as empresas estão começando a perceber, que elas têm que se posicionar, que elas têm que produzir algo que seja atraente, não é mais fazer um cartaz bonito, isso já não funciona mais. Mas, meu nome é Cláudio Osório, este sou eu. Eu ainda chego lá, eu ainda viro um Jedi. Pelo menos por enquanto, em desenho, eu já sou um. Eu tenho uma agência já há quase 13 anos, trabalho com comunicação. Eu comecei desenhando parte de interface web, quando a internet estava começando a surgir. Então tinha muito desenvolvedor e os sites eram horrorosos, não eram isso que vocês veem hoje. E aí eu fazia a parte de desenho, enfim. Eu vivi numa época em que não existiam gráficas digitais como vocês veem hoje, chegar ali e imprimir um cartão. Eu tive o prazer de conviver dentro de uma serigrafia. Meu tio foi o primeiro serigrafista. Eu me criei em Alegrete, eu sou de Santa Maria, mas me criei lá. Ele era o primeiro serigrafista da cidade. Então é uma época onde eu vi ele montar um cartaz, passando letrinha por letrinha para aquilo que seria impresso. E isso acabou influenciando muito nas decisões que eu fui tomar depois como profissão. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas agências e até que eu resolvi abrir o meu próprio escritório. A Osório Design, eu não fui muito criativo no nome, mas era o nome que tinha na época. Na verdade, eu trabalhava sozinho, então eu gostaria que as pessoas soubessem quem que estava atendendo eles. E justamente porque dentro do ambiente de agência, muitas vezes a coisa é uma correria, a gente sempre via a mesma reclamação que era atendimento. Começava um atendendo, depois virava outro, e aí o cliente já não sabia mais quem atendia ele. Então, quando eu comecei a trabalhar sozinho, eu falei assim, bom, vou colocar o nome da agência para o cara saber que eu mesmo vou atender ele. E também eu economizei algumas horas que eu quebrava a cabeça, não sabia que nome ia dar para a agência e acabou que ficou nisso. Eu tenho na composição familiar uma linda esposa e uma filhinha que vocês vão encontrar ela no YouTube. E isso é uma das coisas que chama atenção para esse novo momento. Certo dia ela chegou para mim e falou assim, pai, eu quero ser youtuber. Ela tem 5 anos. E eu me assustei quando ela pegou o celular e foi fazer o primeiro vídeo para mostrar a habilidade dela. E ela começou a fazer um vídeo de abertura de um pacote de brinquedo, mostrando como que abria a embalagem, como é que brincava com ele, fazendo o famoso unbox. Eu assim, nossa senhora, realmente a coisa está evoluindo muito rápido. O que mais prova que hoje a gente está à frente de uma mudança do posicionamento das profissões no mercado. Então já existe sim a intenção de ser um youtuber. Nós temos vários exemplos aí, né? E a gente sabe que esses exemplos estão ganhando bastante dinheiro, como o caso do Whindersson, que está sem saber o que fazer com os quase 500 mil reais que ele ganha por mês. Então, essa realidade é realmente muito nova. E tudo isso a gente vem acompanhando há tempo. Mas esse acompanhando há tempo, que é por isso que eu estou aqui hoje, é para mostrar uma coisa que a gente percebeu. Conteúdo é a mesma coisa que interesse. As pessoas hoje têm uma conexão com as coisas que elas consomem.
E a gente, há pouco tempo atrás, na publicidade, a gente tinha aquela ideia assim, não, a questão é só tu fazer uma coisa chamativa, botar um descontão grandão lá, e pronto, a pessoa vai lá e vai consumir. O preço não é mais uma condição. Na verdade, ele nunca foi, só que isso com a internet mudou. A gente tem hoje uma relação que as pessoas têm a condição de comprar depois de conhecer toda a cultura da empresa, depois de saber qual é a linguagem que essa empresa pratica. Então, conteúdo é a mesma coisa que interesse, é assim que a gente enxerga os processos lá na agência. As pessoas têm interesse em alguma coisa. E essa questão de para nós, profissionais, é de compreender quem é você, quem são vocês. Hoje, no processo de trabalho que a gente executa dentro da agência, a gente tem que entender quem é o cliente do nosso cliente. Quais são as coisas que motivam vocês, quais são as coisas que vocês consomem no dia a dia, quais são as músicas que vocês ouvem. Esses processos, eles não eram tão aprofundados anos atrás. Quando a gente ia fazer uma campanha, e eu estou falando assim, eu tenho só 13 anos de experiência, mas são 13 anos de experiência. Nós fazíamos uma campanha tentando imaginar o público que nós ia alcançar, qual era a verba do cliente, uma chamada impactante, aquela coisa, não, essa chamada aqui está perfeita. Mas dentro do contexto, muitas vezes a gente não ia a fundo de saber quem era o cara, que idade ele tinha, qual era o hábito que ele praticava no seu dia a dia. A gente não tinha essa informação. E é isso que hoje faz com que a comunicação esteja mudando. Então, nós temos que entender, além de quem é você, o que você consome. A gente tem que compreender esse processo. Isso é o que vai ditar o sucesso de toda ação que você for fazer. Um exemplo, a gente está aqui e eu posso simplesmente chegar e falar, ok, meu nome é Cláudio Osório, eu estou 40 quilos acima do peso. Pode parecer que isso não tem interesse no geral, mas de repente alguma pessoa aqui dentro, eu estou cuidando do que eu como, o que será que eu vou passar para ele a receita que faz, ou a dieta, ou seja, em algum momento eu posso atingir alguém pelo interesse do que eu estou comunicando. E é esse processo que a gente tem que compreender. Então, dentro desse contexto, a gente começou a fazer uma mudança nos processos lá da agência. Entendendo que o digital era uma realidade, a gente foi contra o que o mercado dizia. Inclusive, eu cheguei a ser chamado por veículo, cara, toda vez que um cliente entra na agência de vocês, a primeira coisa que ele faz é terminar o contrato conosco. Tu tá louco? Isso não é legal para vocês, financeiramente não é legal para vocês, a agência abrir mão do comissionamento de agência, tirando o cliente do veículo, seja jornal, rádio, TV. Mas nós entendíamos que o digital era sim uma realidade que estava se construindo. Porque eu vim de uma época onde não tinha internet. Então eu consegui perceber esse movimento quando eu falei, cara, isso vai sim se tornar uma realidade. As empresas vão perceber que existe um canal que elas podem conversar com seus clientes. Quando a gente começou a fazer essa mudança e começou a se aprofundar nos processos, a gente começou a entender que isso era sim uma realidade, que isso era sim um ponto de convergência e que em algum momento seria algo que as empresas colocariam como primeiro lugar na hora que forem planejar suas comunicações, seus planos de comunicação. Então, desse processo de entender o que a gente deveria, que caminho a gente deveria tomar, a gente começou a buscar cada vez mais compreender as redes sociais. Enquanto a gente estava estudando, a gente achava que era o cara, e aí chegava e descobria que não era o cara. E a gente achava que estava entendendo tudo e descobria que não, que tinha mais uma coisa acontecendo, que tinha mais uma novidade rolando. E foi nessa história que a agência começou a trabalhar com o inbound. O inbound hoje está muito próximo disso. Entender quem é o cliente, em que fase da compra que ele está, quais são as coisas que são interessantes para ele. Adianta eu conversar com ele já oferecendo para ele uma proposta de um desconto, ou eu ainda tenho que ficar conversando, dialogando, falando da cultura da empresa, das vantagens da marca, das vantagens do produto, em que fase que ele está. E a gente começou a desenvolver isso. E a coisa mais interessante, quando a gente começou a desenvolver isso, é que a gente percebeu que estava certo. E a gente começou a entender que o cliente poderia economizar a grana quando ele começar a conversar. Assim como a Coral está falando do público segmentado, foi isso que a gente começou a proceder para os nossos clientes. Não vou mais pulverizar de forma, não vou mais falar com todo mundo, eu vou falar com quem interessa, com quem realmente está interessado no momento da compra. E o legal disso é que a gente pode promover uma comunicação muito mais eficiente e mais econômica para o cliente também. Que sempre foi uma preocupação que nós tínhamos dentro da agência.
Porque esse é um ponto importante para vocês que são profissionais, que se tornarão, e aqueles que já trabalham. Nós lidamos com o dinheiro do cliente. Nós lidamos com o sucesso dele na hora que a gente vai tratar da sua comunicação, nós cuidamos da imagem. A questão daquilo que a gente publica nas redes sociais, em nome dele, a gente está falando em nome da empresa. Então, todo esse processo leva que a gente tem que sim ser efetivo, tem que sim saber cuidar do que a gente está fazendo. E a gente entendeu que era um caminho que não teria retorno, que era uma realidade, e felizmente essa realidade realmente foi implementada, ela está presente, ela está aqui agora. Então essa construção a gente acabou se tornando uma agência focada em conteúdo. Nós passamos a trabalhar com o Inbound, que é um sistema que consegue entender, estudar quem é o cara, que faz o que ele está. Nós conseguimos hoje pensar as questões do acesso, como a Carol estava falando, quem está acessando, quando está acessando por onde, pelo celular, pelo site, o que está revertendo ou não, o que está sendo colocado nas redes sociais. Não é mais o post bonito que importa. É realmente o conteúdo, é o interesse, é o gerar interesse em quem está na outra ponta. Enquanto a gente compreendeu isso, a gente conseguiu ter uma evolução da própria agência. A gente vinha sem entender direito qual era a nossa posição no mercado, afinal. Nós tínhamos aquelas agências mais tradicionais, nós tínhamos as agências que eram digitais, mas que trabalhavam mais no processo de desenvolvimento de site, e a gente ainda não estava entendendo em que caminho que a gente tinha tomado. E aí, quando a gente percebeu que a gente estava cuidando dos interesses do cliente, que a gente estava buscando entender quem era o cliente, o nosso cliente, a gente conseguiu se posicionar. E nessa hora é interessante vocês terem isso em mente, valorizar conteúdo. A gente está passando por um processo e a gente teve uma oportunidade de visitar algumas empresas em Porto Alegre, algumas agências lá. O perfil do profissional que a agência está precisando está diferente do que era antes. Quando eu comecei a trabalhar e a gente começou a aplicar o Inbound dentro da agência e trabalhar com produção de conteúdo e compreender, ter esse estudo de quem é o cliente, como que eu converso com esse público segmentado, os nossos parceiros chegaram para nós e falaram: Osório, tu vai sofrer de início. É muito possível que tu passe por uma reformulação total da tua equipe, ou pelo menos parcial tu vai passar, se o pessoal não correr junto e entender. Que eles precisam compreender que hoje quem manda é conteúdo. Não é mais aquele publicitário mega criativo que vai chegar com uma puta chamada, né? Eu estou reduzindo os palavrões. Isso não faz mais o efeito que fazia anos atrás. Porque o cliente tem condição plena de entrar na internet, buscar todas as informações possíveis sobre aquele produto, sobre o comportamento da marca, sobre as opiniões dela a respeito de assuntos que são, sim, que têm muita relevância e são, sim, importantes para te avaliar se tu vai continuar comprando ou não aquela marca. Então, nessa construção, é importante vocês terem essa percepção. Para nós, o empresário, no caso, que hoje está buscando alguém para colocar dentro da sua agência, a gente já começa a levar isso em consideração. Esse cara tem noção de conteúdo, esse cara é um cara multiconectado, ele é um cara que está buscando cultura, ele é um cara que está lendo, que está tendo condição depois de produzir resultados também. Então não adianta mais chegar para mim lá um super cara que é super criativo, que vai ter uma sacada, mas aquela sacada, se não tiver profundidade, ela não vai me render resultado mais. Então isso é interessante, a gente está muito ligado no que está acontecendo no mercado. Agências tradicionais, grandes, eu participei de um evento onde o cara é um consultor de agência, ele vai lá e organiza tudo, ele faz uma consultoria para ver como é que está o desempenho, quantidade de equipe e tudo mais. E para mim foi chocante ele falar que ele atende agências grandes em São Paulo que estavam demitindo 500 funcionários e contratando 300. Ou seja, eles estavam demitindo os 500 caras que não tinham evoluído, que não estavam ligados no que estava acontecendo na revolução do digital, na revolução do conteúdo, e estavam contratando outros 300, que é dessa leva que entendeu que tem que ter conteúdo como principal, que tem que ter cultura como base para isso tudo. Então, vale vocês terem isso, tanto para quem está começando, quem está no meio da faculdade ou quem está perto de terminar, vale ter essa construção que hoje, sim, conteúdo manda muito nos processos de comunicação. Essa informação de que a compra já está decidida antes do primeiro contato é uma das coisas que a gente usa muito no Inbound para basear. As pesquisas apontam que 60% das pessoas, quando fazem o primeiro contato com a tua empresa, elas já decidiram comprar. Elas só estão em dúvida se vão comprar de ti ou se vão comprar do concorrente.
Então, nessa construção, o que interfere no processo de comunicação? Que tudo que é produzido antes da campanha tem importância. Ou seja, a presença da empresa na rede social e como ela se comporta perante diversos assuntos tem importância no momento da compra. Tá? Então, como profissional, a gente tem que ter essa noção. E a coisa mais óbvia, as redes sociais já entenderam isso há muito tempo. Se vocês perceberem hoje, vocês olharem um pouco para trás, fizerem uma pesquisa lá atrás, sei lá, programa de culinária devia ter o quê? Ana Maria Braga, a Palmirinha. Hoje o que tem de programa de culinária e reality show na televisão? Por quê? Porque é um conteúdo prático. Ele te passa a impressão que você pode executar aquilo ali. As pessoas querem compartilhar as coisas. É por isso que as redes sociais bombam. Tu fica sabendo o que teu amigo curte. Tu fica sabendo se teu namorado foi na festa. Tudo tu fica sabendo. Essa é a questão. Tudo isso aqui é conteúdo. E conteúdo é interesse. E essa é uma construção que a gente percebeu na agência já. E é uma coisa legal que vocês tenham isso em mente. As redes sociais entenderam, e o tio Mark, como a gente costuma chamar, é um cara muito ligado. Ele sabe disso. Ele sabe que o pessoal quer ver o que o outro está fazendo. Ele quer compartilhar. A gente está vivendo uma questão que é a vida perfeita, né? É o compartilhamento da vida perfeita. O Instagram, nossa, é só foto linda. Todo mundo quer compartilhar isso. Facebook também, as opiniões, seja política, seja posicionamento qualquer, as pessoas querem compartilhar e a gente consegue ver isso indo do digital, atingindo também os veículos tradicionais. Então é por isso essa mudança também na programação. Tá? A gente é movido por conteúdo. Tudo que é construído ao nosso redor é movido por conteúdo. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu gosto muito de Star Wars. Eu acho que vocês não devem ter percebido isso ainda. Essa foto que eu tirei lá na CCXP, que é a Comic Con, que acontece em São Paulo, é um evento nerd. Para quem curte, para quem não curte, vai lá. Vale muito a pena. Aí, o que acontece? Com essa história de curtir Star Wars, eu resolvi fazer uma camiseta da agência. Dar uma cara, botar alguma coisa que eu gostava. Cauê, levanta aí. Eu sabia que eu ia fazer isso com ele, que o cara é tímido. Levanta aí. É o modelo, olha o modelo. Sabe o que aconteceu? Eu fui num evento de marketing digital. Pode sentar, tô te sacaneando. Eu fui no evento de marketing digital com essa camiseta. Pessoal que eu nunca tinha visto na vida chegava e falava: cara, que camiseta legal, que empresa vocês são? O que vocês fazem? Cara, que camiseta legal. Cara, eu adoro Star Wars. Nossa, que massa. Bah, que legal, nunca tive essa ideia. Quando eu comecei a ver isso aí, eu falei: tia, isso é interessante. Conteúdo conecta as pessoas. E pessoas que eu nunca tinha visto, pessoas de várias idades, pessoas que vieram de tudo que é lugar, todas elas estavam se conectando por uma relação com algo que era comum a elas, que era a Star Wars. E aí o que a gente fez? A gente chegou e eu resolvi assistir uma palestra do Deli Matsuo, que o cara foi o diretor de recursos humanos do Google para a América Latina. E aí na palestra ele disse que a agência, ou que as empresas americanas, elas têm muitos costumes que são ligados aos seus diretores, enfim. E que é legal que a gente transparecesse ser aquelas coisas que a gente gosta, que até ajudaria a montar uma equipe com mais sinergia, enfim, coisas compartilhadas. E a gente resolveu se assumir como uma agência nerd. Então a gente tem aquela ideia, né? A agência tem que ter aquele ambiente legal, tem que ser tudo divertido, tem que estar tudo cheio de coisa legal. E a gente entrou nessa. Só que daí quando a gente entrou nessa e resolveu se assumir uma agência nerd, aconteceu um problema que eu tive um alto processo de desidratação por causa disso aqui. Esta porcaria de trailer que eu assisti e chorava toda vez, não era mais porque eu marcava. Os meus amigos me marcavam, os meus clientes me marcavam.
Os meus familiares me marcavam. Dali a pouco, pessoas que eu não conhecia estavam me marcando para assistir esse vídeo. E cada vez que eu assistia esse trailer, eu chorava. E mesmo assim eu não emagreci. Mas eu tive uma percepção muito clara do poder do conteúdo. Que eu podia reunir pessoas. Eu vou tirar aqui, senão eu vou acabar chorando. A grande questão é, eu consegui perceber que conteúdo pode conectar as pessoas. Lá quando eu estava na CCXP, eu fui para um café da manhã com o Batman, com o Homem-Aranha e com o Capitão América. Foi incrível. Sabe o que era mais incrível? Porque era um médico, um advogado e um engenheiro. E nessa hora eu percebi assim, cara, conteúdo conecta as pessoas. Conteúdo funciona. Conteúdo tem a capacidade, sim, de amarrar as pessoas e com isso tem a capacidade de vender. Então eu tenho, sim, que investir em conteúdo para que os meus clientes possam vender. A questão que eu estava vivendo era algo muito segmentado numa coisa que eu gosto. Mas eu consegui perceber que com aquilo ali eu poderia, sim, ter um objetivo comercial. Star Wars, por exemplo, foi a marca que criou o merchandising. Todo publicitário tinha que ser obrigado a gostar de Star Wars. Claro, a minha esposa não gosta muito, porque isso acaba em um problema. Tem muito boneco que é lançado, muito action figure, né? Daí, de repente, quando vê, chega um pacote novo lá em casa. Mas a gente tenta dar uma desculpa. Essa construção do conteúdo conectar as pessoas, tem um cara que eu acho que ele teve uma sacada fantástica anos atrás. É um cara que eu particularmente gosto. Ele é um cara complexo, digamos assim. E, por vezes, muito questionável. Mas, anos atrás, lá quando a gente tinha que esperar 2 a 3 dias para assistir um vídeo, por incrível que pareça, a gente demorava 3 dias para assistir isso aqui. Página do Rafinha. Cara, isso era muito sucesso. 3 dias ininterruptos para ver isso. E ganhou com esse é o Rafinha Bastos, um dos maiores youtubers que o país tem. Distraído. Eu não sei onde esse amor vai me levar. Esse amor vai me levar. E você é mais novo, é verdade. Horrível, né? E a gente ficava 3 dias baixando na internet de escada para poder assistir isso. Só que... E aí, o que acontece disso tudo? A gente está vivendo a chegada do Facebook depois de 2010. Isso aqui, por exemplo, essa página do Rafinha foi em 99, para vocês terem uma ideia de tempo. E aí chega ali 2010, 2011, as redes sociais começando a se instalar, começando a virar uma realidade, até que nós chegamos em 2014, quando chega o conceito do marketing de conteúdo, que as empresas começam a produzir seus blogs, seus sites, para poder atrair clientes através de conteúdo, e de repente vem uma crise. Né? E aí, graças a Deus que ela veio. Graças a Deus que ela veio. Eu coloquei ali algumas marcas que surgiram em anos de crise. Isso aqui é um tema recorrente, um monte de palestra, o cara vai, os caras sempre falam a mesma coisa. Essas marcas surgiram em ano de crise. Só que é interessante você estudar por que elas surgiram em ano de crise. A Microsoft, para vocês terem uma ideia, que por sinal está faltando um T, a Microsoft, quando ela surgiu, ela tinha como objetivo uma concorrência muito clara com a Apple. Eles eram amigos, mas eles eram amigos que podemos questionar essa relação. Só que o grande boom econômico da Microsoft vem com a venda do Office. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos estavam enfrentando uma crise econômica e os escritórios começaram a demitir seus funcionários. Eles precisavam aumentar a capacidade de produção daqueles que ficaram dentro dos seus escritórios. Como é que tu faz isso? Simples, usa o computador. Tá, mas como é que tu melhora ainda mais? Nossa, eles tiveram a grande ideia de criar o Office. Word, Excel. Esses programas que todo mundo tem que estar usando hoje em dia. E assim a Microsoft bombou em cima de um processo de crise. A Airbnb é a maior rede de hotéis do mundo sem nenhum hotel próprio. De novo, a gente está trabalhando com a crise econômica que vocês devem ter ouvido falar, da crise imobiliária americana. As pessoas com 3, 4 casas, cheias de problemas para pagar suas hipotecas, cara, vai locar a casa. E assim surge uma rede de hotel. É incrível esse processo. Mas isso só está surgindo porque o meio digital proporcionou. Mas principalmente porque os anos de crise são anos que empurram para isso.
Hoje o que a gente tem, e é uma situação que a gente viu bastante no mercado, as empresas parando de gastar dinheiro de qualquer forma e revendo os seus volumes de investimento e parando, não, só um pouquinho, qual é a agência que eu vou escolher agora? Eu preciso de uma agência que seja moderna. Eu não posso mais usar a fórmula pronta de rádio, TV e jornal. Então, graças a Deus que veio a crise. Eu posso falar pessoalmente da agência, e a gente pode debater mais isso depois. A Osório teve um crescimento de 2015 para cá, graças à crise. Nós recebemos clientes que vieram de outras agências, nós tivemos clientes que têm atuação nacional, que era algo que nós tínhamos a expectativa de poder sair do mercado de Santa Maria, mas não imaginávamos que a gente ia atender clientes com uma operação nacional. A gente atende hoje a agência Rádio Web, que é a maior agência de notícias para rádio. Os caras, quando a gente liga a rádio FM, a rádio AM, volta e meia as notícias que entram lá, quem produz as matérias são eles. E a gente está atendendo os caras, a gente saiu de Santa Maria para atender os caras. A gente está atendendo um shopping em Rivera, também em relação a isso. Eles entenderam que eles têm que pegar um mercado da Argentina, Brasil e Uruguai. Como é que eles fazem isso investindo em televisão e jornal? É muita grana. Qual é a solução, então? Vai para o digital, vai para as redes sociais. Então, graças a Deus que chegou a crise. E aí, nessa hora que a gente tem que estar preparado. E vocês, como estudantes, vão ter que estar preparados, tendo cultura e base para poder tocar isso e fazer isso pelos clientes de vocês. A principal mensagem que é interessante de passar para vocês é que conteúdo é o mestre. Hoje, no nosso processo de criação, tudo é pautado no conteúdo. Para vocês terem uma ideia, em processo de inbound, a gente tem que imaginar, a gente produz, digamos, um e-book, aí o cara vai lá, sei lá, um e-book sobre nota fiscal eletrônica, como a gente produziu para um cliente nosso. A gente tem que entender o que vai acontecer com um cara que baixar esse e-book. Quantos e-mails ele vai receber, o que está nesses e-mails, se porventura ele não lê esses e-mails, se a gente perceber que aquilo ali não trouxe o resultado, qual é o segundo caminho que a gente busca. Então, tem muito planejamento envolvido, muito processo analítico. Nós deixamos de ser um processo extremamente somente criativo e passamos para um processo totalmente analítico. Para vocês terem uma ideia, eu fui convidado, agora em janeiro, para fazer uma consultoria sobre inbound para uma grande agência de Porto Alegre, a E21. Se vocês quiserem pesquisar, uma agência que atende diversos clientes, inclusive o diretor da E21, Luciano, é considerado um dos 100 maiores publicitários no ramo de agronegócios na América Latina. Eu tive a oportunidade, ele me chamou para conversar, e eu tive a oportunidade de tratar sobre inbound com eles. Só que o legal de ver aquela agência é que é uma agência moderna, dinâmica, ela é multiconectada, todas as equipes que tem lá dentro, elas têm suas funções, mas elas se conversam. E o conteúdo é o que gerencia tudo isso. Então, nesse processo, ele precisava de um braço que trouxesse para ele uma alternativa de inbound. E a gente foi lá e fez o que ele estava precisando. Então, aqui é uma agência de Santa Maria, a princípio pequena, com uma equipe de, sei lá, a gente tem hoje ao todo 8 pessoas, já está atingindo clientes maiores e buscando, porque a gente está apostando no conteúdo. E a gente está fazendo trabalho de analítico, de construção, pautando em cima de conteúdo. Então é importante estar preparado para essa possibilidade de mercado. E quando a gente fala de conteúdo, é interessante que vocês tenham o conceito que isso está muito envolvido em que tipo de cultura vocês vão construir para vocês mesmos. Leitura, tendência, entender dos processos. Essa construção que a Carol falou de entender de panela, de entender de moda, entender de PET, entender de lei, de nota fiscal eletrônica. Isso nunca passava antes na vida de um publicitário. E hoje passa obrigatoriamente, não tem mais como estar afastado desse tipo de processo. Você tem que entrar literalmente para dentro da casa do cliente e entender tudo que ele produz para poder conversar com o cliente do seu cliente. Então, quando me falaram da aula inaugural, quando eu recebi o convite, eu tinha que entender o que podia deixar para vocês como conselho, apesar de sempre aquela história, conselho se fosse bom, lá. Mas o importante é compreenderem isso, que para vocês estarem no mercado, para vocês se posicionarem, para vocês evoluírem, é preciso sim que vocês se esforcem e busquem por cultura. Não é mais entender só layout.
Não é o layout matador que ganha resultado hoje. E é o conteúdo, comportamento. Entender que um cara que curte música sertaneja, o que ele vai consumir, o que ele vai beber, o que ele vai comer, esses processos, e aí a fundo. Agora surgiu uma questão muito forte a respeito da eleição do Trump, que ele usou uma empresa de inteligência que utiliza o Big Data. Se vocês pesquisarem por isso, vocês vão entender que o que os caras fazem é pegar tudo isso aqui que a gente falou e aprofundar mais ainda. É de uma forma absurda, entender tudo que ele quer, tudo que ele gosta, o que ele faz. E nessa história de fenômeno, vocês viveram há pouco tempo o fenômeno Pokémon, por exemplo. Pokémon GO foi um aplicativo que saiu, que pegou uma empresa que valia milhares de dólares e passou a ser valorizada em bilhões de dólares em menos de 25 dias. Só que não é porque os caras estavam baixando adoidado. A gente tem uma percepção errada, não foi por isso. Mas vocês têm ideia do que quanto é rico o banco de dados que a Niantic tem hoje? A Niantic sabe exatamente de cada usuário o que os caras fizeram, por onde eles andaram. Porque o jogo, para funcionar, tu tem que estar ligado à tua geolocalização. Ele sabe por onde tu passou, onde tu parou. Ele entende teus costumes, é por isso que a Niantic vale tanto. E é interessante que a Niantic, logo que começou o estouro do download, ela teve que parar o acesso para alguns países para reforçar a segurança tecnológica deles. Aqui no Brasil eles atrasaram, acho que foi em 15 dias o lançamento, para estruturar a base de segurança do servidor. Não é porque o servidor não estava dando conta de download, mas é porque os caras começaram a sofrer ataques de hackers tentando acessar o banco de dados que eles estavam juntando. Gente, a comunicação hoje é isso. Ela é informação, é compreender costumes, compreender interesse, compreender quais são os processos que você executa no dia a dia. E nessa hora o conteúdo é importante, porque é através do conteúdo que vocês consomem que a gente fica sabendo o que vocês estão fazendo, o que vocês gostam, enfim. Para finalizar, quando eu falo que vocês têm que entender tendência, inclusive se for sofrência, como isso aqui. Que é a coisa mais óbvia do jogo de interesse disso? Vocês têm a união de uma representação de um estilo de música com a cantora mais pop que existe hoje. Por quê? Porque ela entende o que as pessoas estão absorvendo como conteúdo naquele momento, então eles se conectam. Volto a falar para vocês, entendam que hoje a grande jogada da comunicação é conteúdo. Invistam em vocês terem conteúdo para vocês poderem produzir conteúdo para o cliente de vocês. Eu acho que esse é a principal recomendação que eu dou para vocês poderem crescer na carreira de vocês. Tenham conteúdo para que vocês possam promover conteúdo para o cliente